Eu odiava corrida, de verdade. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre algumas experiências que eu tive com um pouco de corrida, desde 2020, 2021. Eu comecei a praticar, com certeza pode te ajudar de alguma forma, e como isso influenciou nos meus bons hábitos também. Fica até o final que a gente vai conversar um pouquinho, vou contar algumas experiências, algumas histórias que com certeza pode nos ajudar. Até 2014 eu tive um pensamento de que a corrida ela não ajudava, né? Simplesmente era mais para quem já fazia o esporte de atletismo e tudo mais. Só que ao longo do tempo a gente começa a perceber que isso pode ser benéfico para a gente. Então em 2014 eu tinha ali, meu pensamento era mais ganho de massa muscular. Quando a pessoa utiliza o exercício aeróbico, o cardio ali, a gente fica com fase de catabolismo e tudo mais. Então eu evitava fazer a parte de cardio, né? E isso daí era ruim, porque a parte de condicionamento físico ela vai ajudar, na verdade, você a conseguir ter mais resistência, fazer um exercício resistido por mais tempo. E eu não pensava assim, achava que não fazia sentido nenhum e acabei ignorando isso por muito tempo. Quando eu fui perceber que isso era bom, fazia sentido para mim, só mais para frente, parte ali de 2016, 17, mais pela atividade também que eu estava exercendo, eu precisava ter um condicionamento físico adequado. Comecei a colocar alguns dias de esteira, fazer uma caminhada, depois ia correndo, mas sempre no ritmo mais tranquilo, 2 a 3 vezes na semana apenas. E aí fui levando assim até mais ou menos o ano de 2020, que foi 19 para 20, que foi que eu comecei a fazer corridas com mais frequência, treinar mais vezes as corridas. E a partir de 21 comecei a fazer algumas corridas de rua. Então eu tive esses, esse tempo sem ali fazer de fato a corrida, mas depois que eu comecei a colocar isso na minha rotina, melhorou muita coisa. Então, principalmente gostar de correr, que era algo que anteriormente eu odiava, mas fazia sentido, só que eu não queria colocar isso para mim. Em 2023, certo dia eu chamei um colega ali, na verdade ele convidou para poder fazer um treino comigo, e aí fazia um tempinho que eu já fazia algumas corridas e tudo mais, só que não com uma pessoa que já estava acostumada a correr. Isso daí com certeza, né, foi um desafio para mim ali, e a gente foi fazer uma corrida de 10 quilômetros. E eu passei um perrengue muito grande, né? Porque a pessoa já acostumada com corrida, eu ali estava caminhando aos poucos e consegui fechar, mas foi uma corrida bem frustrante para mim no final das contas. Foi ali que eu decidi a correr com mais frequência para poder melhorar meu tempo, melhorar ali minha distância e também não ficar tão ofegante quando chamasse ou alguém me convidasse para poder fazer uma corrida. E fui desafiado logo em seguida, uma semana ou duas depois, a fazer a primeira meia maratona. Eu já tinha feito algumas corridas de 5, 10, 8, 10 quilômetros também, algumas, já tinha feito, principalmente corridas de rua, com resultados legais, assim, fui vendo que tive um progresso nesse período, mas aceitei o desafio de fazer uma meia maratona e aí foi quando começou uma preparação a partir do mês de fevereiro. Foi muito importante, né, esse dia, essa história com essa pessoa que eu acabei correndo, que foi inclusive a pessoa que me ajudou no treinamento nesse período, e eu comecei uma preparação para a minha maratona. Ao longo das semanas a gente começou a aumentar ali o volume semanal de treino. Naturalmente a gente precisa fazer uma progressão de volume até chegar a um pico e depois ir fazendo o decréscimo dos volumes semanais até chegar no período de polimento, que é o finalzinho, para a prova. Com 2 a 3 semanas eu comecei a sentir uma fisgada na região tibial aqui, então sentia dores ali, colocava pouco gelo, né? Não tinha tanto costume assim de fazer progressão de volume de treinamento. E pausei por mais ou menos 2 a 3 semanas conversando com algumas pessoas. E isso daí fez com que, né, eu pensasse, repensasse, fiquei com dúvida em relação a continuar ou não. Tenho uma preocupação muito grande, né, com machucar e tudo mais. Até mesmo correr com velocidade um pouco mais alta. Tive sempre uma preocupação quanto a isso, um pé atrás. Mas eu peguei, né, e continuei ali depois dessas 2 a 3 semanas, me recuperei. Fui fazendo essa preparação que começou em fevereiro e terminou em abril. E aí foi o dia da minha corrida. A minha maratona foi uma experiência muito boa, superei as minhas expectativas porque eu me planejei fazer uma corrida para velocidade mais baixa, né? Eu me planejei ali para poder fazer essa corrida mais tranquilo, só que no momento ali, né, as pessoas, a adrenalina mais alta e acabei melhorando ali meu tempo. Fiquei muito feliz que no dia eu acordei bem, então consegui fazer uma boa corrida, isso aí foi muito interessante. Então é uma trajetória que, né, chegou até esses 21 quilômetros e eu já me desafiando agora a fazer
42 nesse ano de 2024. Estou bem no início dessa preparação, dei uma pausa também, foi algo um pouco semelhante, mas não foi relacionado à dor física, foi algo mais pessoal, mas vou começar a progredir o volume semanalmente. Nessa preparação para os 21 km eu cheguei até 36 de volume semanal, acredito que é baixo ainda. Tem corredores aí que faz amadores, né? Faz até 50 km semanais e depois vai fazendo, regride ali a quantidade na semana. Mas era o tempo que eu tinha, só que eu consegui um resultado interessante naquele período. E sobre as reflexões pelas corridas que a gente faz, é interessante porque, de fato, quando eu comecei a gostar, eu percebi que a corrida ela me ajuda a refletir e colocar ideias no lugar. E isso foi um ponto-chave em relação aos meus hábitos, porque às vezes longas distâncias e tudo mais faz com que a gente se fortaleça e repense em algumas coisas, algumas decisões que a gente acaba tomando depois de ter feito aquela corrida. A sensação que é excelente depois de você fazer um treino, depois de você realizar, a persistência em relação também à preparação. Então isso foi algo que me deixou muito mais firme, muito mais forte em relação a decisões. Melhorou com certeza meus hábitos. Eu devo muito à corrida quanto a isso. É uma atividade muito interessante. Para mim fez diferença. Às vezes você está em dúvida em relação a querer colocar a corrida nas suas atividades para poder contribuir e melhorar seus hábitos. Com certeza melhor. Para que correr? Justamente por isso, trabalho psicológico. Se você é uma pessoa que tem interesse em perder gordura corporal ou tem interesse até mesmo em melhorar a performance com a corrida, vai depender de como você está no momento, né? Como você está atualmente. Mas principalmente o trabalho psicológico e o ajuste de algumas coisas que você só vai entender quando você começar a colocar isso em prática. Isso foi o que contribuiu para mim em relação aos meus hábitos. Colocar a corrida que era para eu já ter incluído há muito tempo atrás, então desde 2014 até esse período todo, mas consegui perceber a importância que ela tem para nós. As pessoas de sucesso elas têm uma rotina matinal e nessa rotina matinal elas incluem uma atividade física aeróbica. E corrida é uma atividade que muitas pessoas colocam em prática justamente para isso. Resistência mental, trabalho psicológico, colocar as ideias no lugar, para a tomada de decisões. Se você colocar isso em prática, eu tenho certeza que vai melhorar para vocês também. Já que você assistiu esse vídeo até aqui, eu vou deixar no card um vídeo aí que fala sobre duas ferramentas excelentes que podem melhorar os seus hábitos. Acompanhe meu canal, se inscreva, curte esse vídeo e compartilhe com um amigo também. Valeu e até o próximo vídeo.